Graça e paz ao irmão, à irmã. Tudo bem com você? Estamos lendo o Evangelho de Marcos. A cada semana estamos dedicando para lermos um capítulo. E queremos com isso ler toda a Bíblia. Leia comigo. Sou o pastor Celso, pastor da Igreja Luterana Cruz, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Ajude o canal. Já agradeço aos mais de 400 inscritos. Se junte a nós, se inscreva, o link está abaixo na descrição. Mas vamos ao capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Em Marcos, Jesus revela a sua verdadeira natureza a algum de seus apóstolos, após os quais ele continua a realizar milagres e ainda prevê a sua morte. Vamos à leitura do versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Aqui pode estar se referindo a 4 possíveis fatos. Primeiro fato, a transfiguração, a ressurreição e a ascensão. Pode estar se referindo também à destruição de Jerusalém no ano 70, ou ao Pentecostes, o início da evangelização do mundo. A transfiguração parece a menos provável, pois 6 dias depois ela iria acontecer na vida destes 3 discípulos. Assim, possivelmente, o Pentecostes seja este momento. Ali, os discípulos começaram a viver o Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de quem não crê. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo se poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Jesus se revela aos seus discípulos, a sua glória divina fica manifesta, preparando os seus discípulos para a sua morte e ressurreição. Aqui vemos que Jesus não perdeu nada na sua encarnação, subsistindo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sua glória nos lembra que ele escolheu livremente a morte e ressurreição por nossa causa. Hoje podemos celebrar a sua vitória completa sobre a morte, o diabo e o mundo. Ouvindo a Jesus como o Pai nos ensina, é importante em nossa caminhada. Quantas vezes nós pegamos o conjunto da Bíblia para julgar outras pessoas? Quando nós olhamos para aquilo que Jesus nos ensina, nós percebemos o contrário. Convido você a continuarmos a leitura agora dos versículos
9 até o 13. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. O Espiritismo gosta deste texto, mas devemos salientar que não houve nenhuma conversa entre os discípulos e Elias ou Moisés. Eles dialogam com Jesus a respeito da obra da cruz. E isso é importante para a nossa fé. Perceber o quanto Jesus está em contato com os vivos, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que estão na eternidade. Aliás, aqueles que estão na eternidade, nós não conseguimos conversar com eles. Continuamos a nossa leitura dos versículos 14 a 28. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Eu já falei sobre os espíritos imundos, né? São anjos caídos. Não são pessoas que morreram e estão possuindo corpos, e sim anjos caídos.
que possuíam as pessoas. Mas o texto nos diz que Jesus, ao descer do monte, encontrou demônios, um pai ansioso, uma multidão atônita e discípulos desesperados. O fracasso dos discípulos chama a atenção muitas vezes para o nosso fracasso de mudar ou progredir na fé. Achamos que Deus não tem poder para nos ajudar. Contudo, Jesus vem a nós, vem ao mundo este desesperado, e traz o seu poder, o seu amor, que nos liberta e nos perdoa. Como é bom estar diante de Jesus, como é bom saber do seu amor por nós. Hoje, os nossos inimigos, o mundo e a nossa própria carne, é que nos afasta desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura dos versículos 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Segundo das 3 vezes que Jesus prediz a sua morte e ressurreição no Evangelho de Marcos. Mas mesmo assim, os discípulos continuavam confusos a respeito do ensino de Jesus. Jesus carrega os nossos medos, pois Ele é aquele que vence a morte em nosso lugar. Ele tem paciência em nos ensinar, e Ele quer ensinar a cada um de nós através do ouvir da sua palavra, através do ler a sua palavra, através do meditar nesta palavra que nos coloca diante do grande amor de Deus. Continuamos a nossa leitura dos versículos 33 a 37. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Eles realmente não compreenderam o que Jesus estava ensinando. E por isso continuam pensando de forma natural, buscando o poder em ser melhor do que o outro. Mas Jesus mostra a todos que buscar vanglória não é o importante, e sim servir uns aos outros, pois Ele mesmo veio para servir e não para ser servido. Alguns pastores deveriam refletir sobre isso ainda hoje, em suas vidas e em suas pregações. Continuamos a nossa leitura dos versículos 38 a 41. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós.
Pois aquele que lhe der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Jesus abre os olhos dos seus discípulos para aqueles que fazem a obra no reino de Deus. Muitas vezes a gente julga de forma errada, ou de uma forma simples, ou comovente. Ele mostra que quando isto acontece, é o seu poder que está se mostrando. E nós devemos agir em bondade, olhando para tudo o que acontece como um milagre de Deus. Os milagres aconteciam na vida de Jesus para provar que ele era o Salvador da humanidade. Hoje, o grande milagre é olharmos para a palavra de Deus e crermos em Jesus, aquele que está ao nosso lado todos os dias. Este é o grande milagre, de irmos ao encontro dele na casa aonde 2 ou 3 estão reunidos, isto é, na sua igreja. Grandes milagres. Por isso, grandes coisas o Senhor tem feito por cada um de nós em sua casa, em sua igreja, convencendo a cada um de nós do pecado, da morte e do mundo, dando a cada um de nós a salvação. Continuamos a nossa leitura dos versículos 42 a 48. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será julgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Tenha sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Não há nada mais de importante do que conservar a fé para a vida eterna. Não deixe que nada o afaste de Jesus, o Salvador. Alegre-se, pois a fé foi-lhe dada. Os cristãos são provados e conservados na fé por meio das suas provações que enfrentam diariamente. Não precisamos abaixar a nossa cabeça nas dificuldades, pois o Senhor está com cada um de nós. Creia, viva essa fé. Espero que o Senhor te fortaleça sempre, todos os dias de sua vida. Se gostou, deixe um comentário. Até quinta-feira. Deus abençoe sua vida.